Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre batismo de criança. Qual a origem? Certo ou errado batizar criança? Muitos dizem Jesus batizou adulto. Meu nome é José Olímpio, peço a você que permaneça no vídeo, vamos refletir sobre essa temática que é tão polêmica. Deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos refletir sobre a nossa fé. Vamos lá. Esse vídeo para atender o pedido, uma pergunta da nossa irmã Ivanilde, lá de Mocambeiro, Matozinhos, Minas Gerais. Ela não tem dúvida, mas ela quer fundamentar melhor a sua fé com relação ao batismo de criança. Muito bem, então vamos entender que para nós católicos, o batismo é um sacramento que nos abre a porta da igreja, nos abre a porta para que possamos entrar e participar, fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja viva. O batismo nos confere os direitos de herdeiros da promessa, as promessas que Deus tem para nós. O batismo nos torna filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus, do reino dos céus. O batismo nos purifica, nos lava, nos tira o pecado. Com o batismo, nós somos regenerados, santificados, porque recebemos o Espírito Santo. E este Espírito Santo atua na vida do batizado, se assim ele permitir, de maneira santificante, restauradora e regenerando cada uma. O Papa Francisco vai nos orientar que devemos batizar as crianças porque é ótimo a criança crescer já trazendo em si o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo que vai fazer com que esta criança consiga aprender melhor, receber melhor a fé de seus pais, o ensinamento da igreja, da catequese, do evangelho. Portanto, batizar as crianças é conferir a elas o direito de pertencer ao corpo místico de Cristo e de ter o Espírito Santo já em sua morada, em sua vida. Muitos podem estar pensando naquele texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, aonde Jesus manda os discípulos, os apóstolos, irem até os confins do mundo, dizendo: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Repetindo, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se uma criança que ainda não crê morrer, uma criança inocente, acabou de chegar no mundo, morrer, estará condenada porque ela não crê?
É preciso que entendamos, então, que esse versículo está vinculado ao contexto missionário da igreja de ir ao mundo inteiro e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quem crer nesse Evangelho será batizado. Não se trata de uma proibição de batizar as crianças, mas de uma condição para que o adulto seja batizado. Jesus, exercendo os seus ensinamentos, as crianças quiseram se aproximar de Jesus. E os apóstolos, não deixe as crianças aproximarem do Mestre. E Jesus repreende e disse: deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Quem não fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que nós tendemos a limitar, a excluir, Jesus chama para si, que são as crianças. As crianças são batizadas recebendo a fé dos pais. Elas são batizadas nessa fé, na fé que os seus pais têm. E os seus pais é quem lhes transmite a fé e os ensinamentos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o católico não tem dúvida de batizar criança. É um ato de fé. É um ato de fé. Portanto, quando a nossa irmã pergunta, não é por um ato de fé, mas é por um ato de fundamentação da sua fé. Para aqueles que nos perguntam, para aqueles que querem nos compreender. Porque nós que somos católicos, nós não temos dúvida. Os nossos filhos nasceram, imediatamente a gente já pensa em batizá-los, porque a gente sabe a riqueza que é o batismo, e é um direito da criança. A Igreja Católica sempre, desde sempre, batizou crianças. Desde sempre. Há relatos, desde a Igreja primitivas, de crianças sendo batizadas. A Igreja, nós que somos católicos, nós professamos o nosso credo. É um pequeno resumo, mas fundamental, que contém 12 pontos essenciais da nossa fé. E um deles trata do seguinte: creio na Igreja una, santa, católica. Vamos entender a Igreja Católica não somente como a Igreja de Roma, mas católica no sentido de que traz em si todos os ensinamentos dos apóstolos. Tudo que os apóstolos ensinaram foram transmitidos de uma geração a outra. E é o que nós chamamos de tradição. Não pensemos nós que tudo que os apóstolos ensinaram está no livro do Atos dos Apóstolos, estão nas epístolas. Não. Eles falaram, fizeram e ensinaram muito mais do que o que está relatado no Novo Testamento. Diga-se de passagem que a Igreja existe antes do Novo Testamento. É a Igreja quem vai dizer. São 4 evangelhos, são tantas epístolas, totalizando um total
de 27 livros. É a igreja, guiada pelo Espírito Santo, que fecha o cano bíblico. É a igreja. E ela já batizava muito antes do cano bíblico estar fechado. Não temos dúvida. Nenhum católico tem dúvida de batizar os seus filhos. Quando dizem que Jesus foi batizado adulto e por isso nós devemos batizar também adulto, é importante lembrar que Jesus foi batizado por João Batista. E João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor. João Batista é aquele que está em transição entre a primeira aliança e a segunda aliança. João Batista traz um batismo de conversão como sinal de arrependimento. E o batismo exercido pela igreja, o batismo exercido pelos cristãos, não é um sinal do arrependimento, mas é a presença do Espírito Santo na vida do batizado. É o Espírito Santo que desce e vem morar no coração do batizado. Não é só um ritual como a circuncisão. Tudo que estava prescrito na lei, Jesus cumpriu. Jesus tinha 8 dias de nascido quando foi apresentado ao templo para ser circuncidado. E esta era a marca, era o sinal do povo de Deus. Já na segunda aliança, Jesus ordena que todos sejam batizados. O nosso sinal, a nossa marca é o batismo, é o Espírito Santo que habita em nós. O batismo cristão é indelével. O que é indelével? Não se apaga. Uma vez batizado, eternamente batizado. Não tem pecado que apaga um batismo. Você pode recusar seu batismo, você pode negar seu batismo, mas você continua tendo a marca do Espírito Santo. A marca do seu batismo está em você, está na sua alma. É uma mancha, é uma marca, é um sinal de Deus na sua alma. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Papa Francisco vai dizer que batizar uma criança é um ato de justiça. Um ato de justiça para com essa criança, que ela tem direito de receber o tesouro espiritual que a ela está reservado há mais de 2000 anos. Essa criança tem o direito de receber o penhor, o Consolador, o Espírito Santo, que produz em cada cristão a ação santificadora, a ação de ser sal e luz do mundo, conforme Jesus assim determina que os cristãos sejam sal e luz do mundo. Portanto, não há dúvida, não há erro em batizar uma criança. Para aqueles que dizem ou pensem que estão errados, se argumentando na Bíblia, fica o desafio. Um texto bíblico que proíbe batizar crianças. Um texto bíblico que proíbe batizar criança. Nós não temos no Novo Testamento um relato que proibisse o batismo de uma criança. Mas, pelo contrário, temos Jesus dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Meus irmãos, minhas irmãs, Vanilde, espero que você esteja agora melhor fundamentada para continuar a sua pesquisa, o seu estudo, para fundamentar a sua fé, para responder àqueles que te perguntam.
não a sua fé existencial, a sua fé vivencial, porque ela não necessita desse fundamento, mas aqueles que nos interpelem. Se você ficou até agora, deixemos no comentário, porque comentar um vídeo ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante. Compartilhar esse vídeo ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Portanto, por isso que eu peço, deixe seus comentários. Batizar uma criança é um ato de justiça. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau.